paz e o bem. Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista. Muito bem, 8h34, sejam todos muito bem-vindos, bom dia. Hoje é terça, 24 de junho de 2025, hoje é dia de São João, hoje é dia de quermesse, de pular fogueira, o pessoal vai se esbaldar na come quermesse. Um monte de coisa o pessoal gorda. vai comer um monte de coisa que não deve, aliás, deve, mas a gente vai falar como se equilibrar nessa alimentação da quermesse, né? O que a gente precisa evitar. Exatamente. O Café com Entrevista vai para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região, Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. Você participa conosco, faça o nosso programa também, 996118989. Você também nos acompanha pelo YouTube, no Rádio Frei Galvão FM e também no seu rádio aí, no seu dial, sintonize aí, 89,9 FM. Participe conosco, tire suas dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre os mitos da alimentação saudável. Será que eles existem? Será que a gente tem de fato dificuldade para poder atingir nossas metas, os resultados esperados? E por que a gente tem essas dificuldades, né? O que nós estamos colocando de barreiras que às vezes a gente nem percebe? Quem vai desmistificar tudo isso e bater um papo é a Júlia Matídios, nutricionista clínica, especialista em emagrecimento. A Júlia que faz os seus atendimentos também lá na clínica Moverte. Só tem gente boa na Moverte. E mais um dos médicos e dos atendentes estão aqui conosco. Júlia, seja bem-vinda aqui à Rádio Frei Galvão. A Júlia já esteve em outras oportunidades aqui nesse estúdio, já conhece rádio. Hoje agora na Rádio Frei Galvão. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Tudo Júlia. bem, gente? Bom dia, ouvintes. Júlia, mitos da alimentação saudável. Eu acho isso tão amplo, mas tão amplo. Porque, assim, só um alimento ali, de repente, já é um mito em si. Porque o ovo mesmo, ora vilão, ora mocinho. Café tem hora que faz bem, tem hora que faz mal. A gordura a banha de porco é mais saudável que a de óleo vegetal e daqui a pouco não é mais. Né? A gente estuda uma coisa, daqui a pouco vem outra informação. São vocês, nutricionistas? Não, a gente luta contra isso diariamente. Mas, realmente, o que não falta na nutrição são mitos. E faz parte do nosso trabalho aqui desmistificar. Porque eu sei o quanto é frustrante a gente, uma hora, acreditar numa informação, de repente aquilo não é mais verdade, ou então a gente começa a acreditar em algo que é muito difícil de aplicar. Então, hoje eu tô aqui para trazer alguns desses mitos para vocês e desmistificar. O que você tem verificado no consultório que é o mais comum hoje que as pessoas chegam e você fala, não acredito que estão me perguntando isso de novo? Nossa, eu poderia dizer vários, mas para mim é ótimo poder trabalhar. Um desses 5 aí, qual que é o carro-chefe? Vamos começar por ele. Olha, eu trouxe a minha colinha aqui, deixa eu ver Fica à qual deles é o vontade. mais famoso. Mas esse aqui é bem comum mesmo. Não posso comer carboidrato à noite porque eu vou engordar. Verdade, isso. Aí a pessoa sente que ela só pode jantar uma saladinha e um filé de frango. Aí nunca mais come pizza. Ela acha que nunca mais come pizza, mas não vai durar. E essa é a grande questão. Sem constância, sem uma alimentação que você consiga levar por bastante tempo, você não tem resultado. Então, faz parte a gente ter uma alimentação equilibrada. Por isso, a diferença entre dieta e reeducação alimentar, né? Perfeito. Porque se você faz dieta, acabou a dieta, acabou tudo, começa a engordar de Mas novo. qual que é a diferença, então? Vamos lá. Uma dieta é aquela coisa que tem data para começar, data para acabar. A pessoa normalmente se despede de tudo que ela gosta. Então, faz o final de semana de despedida, come tudo que ela ama, porque segunda-feira ela vai começar a dieta. A tal da dieta. E aí, de manhã, ela come ovos com fruta, almoça salada e frango, à tarde não come nada e à noite ela já está morrendo de fome. Provavelmente ela vai comer muito mais do que ela deveria. Isso é dieta. Exatamente. E a reeducação? E a reeducação alimentar é todo o processo que a pessoa passa para aprender a comer com equilíbrio. Então, não é que ela nunca mais vai comer uma pizza, um doce, algo nesse sentido. Ela simplesmente consegue comer bem na maior parte do tempo e abrir as exceções dela ali para quando fizer sentido. E dessa forma, a gente consegue ter mais constância, a gente consegue tratar
doenças seríssimas, como, por exemplo, a diabetes. Eu tenho pacientes que tinham medo de começar um acompanhamento nutricional porque achavam que não poderia comer nada. E quando ela aprende que é possível, você consegue aderir melhor ao tratamento. Legal. E essa história de readequar também o paladar, isso é mito ou é verdade? Aquela coisa de paladar infantil. Mas eu não gosto de certos alimentos. E aí dizem que a língua, né, digamos assim, ela se acostuma a novos sabores. Isso é verdade? Dá pra fazer isso? Super verdade, gente. Isso é muito interessante. Legal. Porque quando a gente é criança, está formando ali o nosso paladar, e a gente começa com uma alimentação saudável, então frutas, legumes, respeita a quantidade de sal, evita açúcar antes dos 2 anos, você vai formando um paladar normal, digamos assim. Quando a gente começa a se acostumar com coisas muito palatáveis, que tem muita gordura e açúcar, por exemplo, então, e sódio, então salgadinho, bolacha recheada, refrigerante, quando você vai comer uma coisa... Todo mundo aceita isso, né? É tão gostoso, é feito para ser gostoso, Eles já são né? feitos para serem viciantes, tem isso também, né? Aí quando você tenta comer saudável, não tem o mesmo sabor. A bolachinha recheada vai ter sempre o mesmo gosto. O morango, um dia ele vai estar doce, um dia ele vai estar azedo. Então, é importante passar por esse processo de reeducar esse paladar. E não precisa ser drástico. Então, eu tomo um café com 3 colheres de açúcar. Amanhã você vai tomar um café amargo? Você não vai conseguir. Amanhã você vai colocar 2 colheres e meia, daqui 3 dias 2 colheres, até você chegar no limite, não precisa nem tirar. Só de maneirar ali já faz muita diferença. Você falou que isso pode prevenir doenças ou auxiliar no tratamento de algumas doenças. Então, mostra que a alimentação é fundamental. E você tem atendido casos nesse sentido também? Você citou a diabetes, mas tem outras que a gente pode destacar? Com certeza, gente. O meu trabalho ele vai muito ali da prevenção e tratamento de doenças crônicas. Então, na Moverte, a gente tem uma equipe grande, né? A gente conversa entre os profissionais ali para fazer esse tratamento. Mas eu não espero o problema aparecer. Então, eu não vou esperar os seus exames estarem terríveis. Tem um indício ali que já tem algum problema, já tem circunferência abdominal alta, né? Fora do que a gente espera. Padrão alimentar não tá legal, os exames estão começando a alterar, a gente já vai tratar para evitar diabetes, pressão alta, gordura no fígado. Várias doenças podem passar pela alimentação. Importante. E principalmente também doenças autoimunes, tá? Muito da inflamação, da dor alimentos ali. inflamatórios. Exatamente, a gente consegue trabalhar com a alimentação. Inclusive, você citou a circunferência abdominal, que também é uma das coisas que a gente tem que ficar de olho. É uma dica que está ali, né, na frente do espelho, indicando que a sua saúde tem que ser observada. Uma circunferência abdominal maior do que o quadril. O que isso pode significar? Pode significar que esse excesso de adiposidade nessa região pode aumentar o risco de distúrbios metabólicos. Porque a gordura, gente, ela é um tecido vivo. A gente acha que é só uma gordurinha, mas ela produz um monte de coisa. Essas coisas viajam pelo seu corpo. Então, como aqui é uma região onde estão todos os seus órgãos vitais, basicamente, o excesso de citocinas pró-inflamatórias, que é uma das coisinhas que o tecido adiposo produz, pode interferir no funcionamento de vários órgãos, como, por exemplo, o fígado. Pode sobrecarregar esse fígado. Então, se você tem uma esteatose hepática, então, se você tem gordura nesse fígado, não tem uma alimentação saudável, está sedentário, consome álcool, você tem um risco grande, por exemplo, desenvolver uma cirrose. Bomba relógio, né? Exatamente. A gente tem, eu já vou entrar mais um mito. Tem muita gente que não gosta de se alimentar de manhã, ou acorda e não tem esse hábito de tomar aquele café que a gente fala que é o ideal. Vai comer um pouco mais tarde. Mas, ao contrário, à noite parece o Tasmania. Sai comendo tudo. Acho que você já encontrou pessoas assim também, que tem uma dificuldade de comer cedo e ao longo do dia começa a se alimentar. Como equilibrar, nesse caso, a alimentação? Como você tem feito? Claro que cada caso é um caso, é bom quem está nos ouvindo saber disso. Cada um tem a sua forma, né, o seu equilíbrio. Mas, de uma maneira geral, dá pra gente equilibrar essa questão? Dá, eu tenho uma parcela ali dos pacientes que eram do time que não conseguiam comer de manhã e hoje falam, Ju, não viu, sei. Olha. Não que seja um divisor de águas, tem que comer de manhã, mas quando a gente pula alguma refeição do dia, normalmente as pessoas acham, eu vou emagrecer, pulei uma refeição. Só que você está gastando energia, você está demandando do seu corpo, então em algum momento seu corpo vai cobrar essa falta de energia ali que você não deu. E muitas vezes é isso que acontece. De manhã a pessoa não come e aí à noite ela está com muito mais fome. Sim. Então aí, às vezes, ela
acaba comendo mais do que precisava. Então, faz sentido a gente colocar uma refeição, nem que seja pequena, uma refeição estratégica, que tem um pouquinho mais de proteína para dar saciedade, para que ao longo do dia essa fome seja regulada. E geralmente esse à noite é só porcaria, né? Aí é delivery, é o clássico. Eu já ouvi dizer, né, você pode dizer aí mais um mito ou verdade, que a pessoa às vezes come, não come tantas vezes durante o dia, come poucas vezes durante o dia, mas acontece isso. Quando vai comer, come um balde. E aí o organismo pensa assim, eu vou acumular energia aqui, eu não sei que horas que eu vou comer de novo. E aí acaba engordando em vez de emagrecer. Acontece. A quantidade de comida que você coloca ali importa. Já me perguntaram, até um conteúdo no Instagram sobre isso. Faz diferença na Páscoa? Faz diferença eu comer meu ovo inteiro de uma vez, eu comer um pouquinho por dia, se é a mesma quantidade de caloria? Faz. O seu corpo, ele lida muito melhor com um pouquinho ali por dia do que uma quantidade grande de uma vez. O excesso não tem mais como estocar no músculo energia, vai virar gordura. Outra dúvida aqui, vamos lá. Ele falou disso de gente que não come de manhã, mas isso também pode ter a ver com o jejum intermitente, que eu chamo de jejum impertinente, que eu jamais faria. Mas aí tem gente que defende que é muito saudável fazer esse tal de jejum Me dá intermitente. nervoso ver as pessoas ficarem tanto tempo E outros sem dizem comer. que tem que comer de 3 em 3 horas. Que e aí coisa, vai gente. de organismo para organismo, tem que fazer um exame Que estudo de que é sangue feito para pra saber isso? qual dieta é melhor, qual alimentação é melhor para a pessoa. Olha, gente, tem de tudo. Tem a dieta Tem. low carb, low fat, o jejum intermitente, tem de tudo. Dieta mediterrânea. Essa é maravilhosa, de fato. Sanguínea. Mas o que funciona, as pessoas buscam atalhos para emagrecimento, mas o que vai funcionar para emagrecer é o déficit calórico. Gastar mais calorias do que você consome. E aí você pode fazer qualquer dieta, que se você estiver em déficit calórico, você vai emagrecer. Então, entende que se você é uma pessoa que sente fome de manhã, né, não faz sentido você pular uma refeição para emagrecer, você pode muito bem emagrecer comendo. Então, é isso, a gente tem que entender que o básico vai funcionar. Por isso que é tão importante você estar bem orientado, dentro de um acompanhamento que um profissional sério, ele vai fazer com que você tenha uma boa adesão ao tratamento sem precisar fazer uma dieta sanguínea, uma dieta... Que às é vezes isso, dieta sanguínea, gente? isso Essa eu nunca ouvi. Pois é, esse aí é um mito enorme, que o seu tipo sanguíneo define que você tem que comer. Tem não tem isso? Nada, não tem. Não tem. Mas isso é mentira, né? Mentira. É uma lenda. Isso cai no campo do mito, então. Gente, não acredita nisso? Pelo amor de Deus. Olha, a gente vai tomar um cafezinho, 8h46, a Júlia vai tomar sem açúcar e eu vou diminuir uma colherzinha agora. Eu já tomo com um pouquinho de açúcar. E na volta tem mais Café com Entrevista aqui na Rádio Frei Galvão. Você está ouvindo Café com Entrevista. Frei Galvão FM. Conheça o Bazar Solidário do Santuário Frei Galvão. Grande variedade de produtos usados em excelente estado, incluindo roupas, acessórios e muito mais. Tudo com preços acessíveis. O bazar está aberto de quarta a domingo, das 9 às 17 horas, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Participe e colabore com as obras de evangelização do Santuário Frei Galvão. Conversa inteligente e descontraída. Café com Entrevista. Café com Entrevista. 8h47 de voto, viu? Foi rápido, deu tempo. Júlia, você também trouxe outros mitos importantes. Um já é a questão do carboidrato à noite. Não é bem assim essa história. Entra no que você disse do equilíbrio. Tem outros mitos bem interessantes aí. Trouxe, gente. Quem lembra aí do suco detox? Tem que tomar suco detox para emagrecer. Mesmo. Esse é um grande... Conta que esse eu ainda não fiquei sabendo. Gente, vamos lá. Lembra que eu falei que o mais importante é o déficit calórico? É lógico que um suco detox, né? Que é um suco detox? Suco verde. Tem couve, tem limão, tem laranja. É ótimo para a saúde. Nome diz, né? É maravilhoso. É gostoso. Mas não é... Às vezes as pessoas usam ele depois de um final de semana, que exagerou. Tomei um suco detox e limpei tudo. Não é bem assim que funciona. É bom, é saudável? Mas
você não precisa dele para emagrecer. Você tem que olhar para sua alimentação do dia, se você está se exercitando adequadamente. E ele dá, assim, um suporte ali pro fígado, que é quem faz esse detox de fato. Mas não é ele que define se você vai emagrecer ou não. Você não precisa dele. Ele pode agir como vilão também? Não. Não, é normalmente... Em excesso, talvez. Por exemplo, laranja é uma fruta calórica. Se eu consumir muito suco ali da laranja junto, eu não posso estar aumentando a caloria do meu dia a dia ali? Olha, dificilmente alguém vai ganhar peso ou atrapalhar o emagrecimento por conta da fruta. E é melhor do que tomar refrigerante, né? Vamos ter a caloria, mas é muito, muito, muito mais saudável. Mas é legal você não abrir mão da fibra. Então, quando a gente vai comer uma fruta, por exemplo, a laranja, você come uma laranja, tem o bagaço ali, tá ótimo. Quando você vai fazer um suco, às vezes, a pessoa usa umas 4 ou 5 laranjas para fazer um copo e ainda coa. Aí, realmente, fica um pouquinho desequilibrado. Mas para fazer um suco verde, por exemplo, você pode usar uma folha de couve, legal. Uma laranja, água de coco, abacaxi, gengibre. Nossa, nunca que isso vai atrapalhar, tá? Cidreira. Gostoso também, ótimo. Ó, é saudável, faz bem, mas não é milagroso, gente. Tem que ter um acompanhamento. E não pode colocar 1 quilo de açúcar. Porque tem gente que ensina a fazer o suco detox também, como você bem disse sobre as fibras, que não fica legal. E a gente não vai querer tomar, que é bater ali, leva um pepino, a couve, e toma, sem coar, sem nada. Já não sabe se é suco ou sopa. Ideal, mas, né? Seria o ideal, mas é complicado. Conta mais um pra gente, que a gente faz tudo errado. Eu faço. Essa aqui, muita gente, é uma trava para começar o tratamento, que é: eu preciso tomar suplementos para ter resultado. Eu só vou começar quando eu puder comprar suplemento. A pessoa já chega com isso, já. Ou só... Chega com o Dr. Google, né? Ou assim, só sai feliz da consulta se tiver uma lista de coisa para tomar. Gente, não jogue... gente, que chama. Não jogue seu dinheiro fora. Hoje, a gente sabe que muitos dos suplementos falados são para vender. Então, não que vai ter um efeito super significante no seu tratamento. Por isso que eu falo dos 4 pilares sempre. Você tem que estar dormindo bem, bem hidratado, com uma alimentação saudável e fazendo atividade física. Legal. Aí, um ou outro suplemento, a gente tem uma evidência científica boa mesmo, que faz sentido entrar no seu caso. Mas muitos deles... é a cerejinha da cerejinha da cerejinha do bolo. E sem bolo bem feito, não tem por que usar. Então às vezes vocês estudam bem isso, né? Às vezes é mais o efeito placebo. Eu sou assim, quando eu tô treinando, eu tenho que tomar alguma coisinha. Né? Mas é pra, tipo assim... É uma motivação, né? É a motivação, entendeu? Toma água, gente. Não, mas não é só... água não tem proteína. E aí, água é importante, faz parte da construção muscular. Mas quando a gente não consegue, por exemplo, colocar ali a quantidade certa, que é outra história também, né? Você tem que ver seu peso, ver a quantidade de gramas de proteína que você tem que consumir por dia. O wheyzinho ali ajuda? Não consegui comer hoje, por exemplo, vou tomar um whey para não ficar com déficit de proteína. Fazer a troca da alimentação? Suplemento pode pra isso, né? Olha, o whey, ele é uma proteína em pó, a proteína do leite ali em pó. E ele serve basicamente para te ajudar a atingir a recomendação de proteína ali do dia. E ele também tem um poder legal de dar saciedade, então você demora mais para sentir fome novamente. Ele é fundamental para ganhar massa muscular? Não. A gente consegue atingir a quantidade de proteína com comida. Porque não tem não é só carne que tem proteína, né? Então você consegue colocar em vários. Até leguminosos, o grupo ali dos feijões tem, tá? E é interessante a gente mesclar os ovos, laticínios e tal. Mas assim, o whey, ele não é o que define se você vai ganhar massa ou não. Até porque essa recomendação de proteína, ela não é tão alta quanto as pessoas imaginam. Era um próximo mito que eu ia trazer. Já pode falar. Pode falar aí pra gente. Porque é o proteínas. Seguinte, às vezes a pessoa acha que quanto mais proteína, mais resultado. Ou... se não só basta ter proteína, não precisa de gorduras boas, não precisa de carboidrato. Isso é um mito. Por quê? Quanto mais proteína, tem um limiar ali que depois daquela quantidade, você pode armazenar esse excesso como gordura também. E, dependendo da fonte de proteína que você escolhe, vai ter muita gordura associada. A carne vermelha é um exemplo. Tem bastante proteína, mas também tem gordura. E a gente toma muito cuidado com a gordura da dieta. A gente não quer excesso de gordura saturada, que pode alterar colesterol, aumentar risco de doenças cardiovasculares. Então, não precisa de proteína demais. É lógico que a gente tem que... É como você falou, tem aquela continha pra gente saber o ideal e tal. E se o whey fizer sentido, se você gostar, se for te ajudar por praticidade, ele é muito bem-vindo também. A idade influencia bastante? A gente ouve assim, passei de tal idade, dos 40,
Eu vou ter O dificuldade. metabolismo começa a ficar mais Pra emagrecer? lento. Alguém amanhã faz O aniversário. metabolismo tá. começa a ficar mais lento, começa Isso a juntar mais existe, gordurinha. naturalmente existe. Mas aí, essa questão, essa distribuição, de fato, vai mudar? A análise é diferente? Como que isso impacta? Olha Aí, só, ó, essa dica é pra você. a gente sabe hoje que o nosso metabolismo só vai desacelerar lá na fase idosa, lá perto de 70, 80 anos. Então, antes disso, não, seu metabolismo está Ó, que ok. legal. Acredita? Odeio ter metabolismo acelerado, né? Porque eu tenho essa dificuldade de ganhar ganhar massa, mas massa. já fiquei mais feliz. Viu? Porque daí eu já, entendeu? Já vou no... Eu tava achando aqui que eu ia mudar amanhã o aniversário, já ia começar a acumular um monte de gordura nas costas. Nada disso, gente. O que acontece é que com o passar do tempo a nossa vida vai mudando. A Sim. gente trabalha mais sentado. A gente conta nos dedos quem não trabalha sentado o dia inteiro hoje em dia. A gente tem mais preocupação. Às vezes a gente não tá dormindo tão legal. Às vezes a gente desconta as emoções da comida. E aí, às vezes a gente fica mais sedentário com o passar do tempo. Então, Mulher tem a fase hormonal também, a fase que tem que hormonal estar também. Exato. Então, quando começa a juntar essas coisas, a gente começa a ganhar. Normalmente as pessoas começam a ganhar um pouco de peso. 1 quilinho ali em 6 meses, 2, num ano. E quando vê, passou alguns anos, você ganhou 10, 15 quilos do seu peso normal. Boa, entendi. Legal. É hora de intervir. Entendi. A gente precisa de um programa inteiro pra falar de farinha branca ou a gente pode falar um pouquinho agora? Com certeza agora. Então, Boa. porque vira e mexe volta a falar de farinha branca. A gente vê uma notícia aqui, uma notícia ali. Quais de fato os riscos relacionados a isso? E às vezes quem tá nos ouvindo fala assim, mas ué, o que é? Onde tem isso? Tem tudo praticamente, Trigo farinha é farinha branca, né? branca, né? O trigo. Trigo é farinha branca. Tem nos alimentos industrializados, no pãozinho, No bolo. do salgado do dia a dia. Exato. E assim, a farinha branca, quando ela tá nesses alimentos mais industrializados, realmente é uma preocupação, porque dependendo da frequência que você consome, pode mesmo aumentar ali triglicerídeo, que é algo que pode interferir no fígado também, mas quando a gente está falando de um pão francês, um pão que você vai comer ali, importa mais pra mim o recheio desse pão. Pra mim, não tem problema você comer seu pão de sal todo dia. Eu tenho pacientes que emagrecem quilos e quilos comendo pão todo santo dia, porque não é o pão o problema. Nem precisa ser integral às vezes, né? Às vezes não. Importa pra mim se dentro do seu pão tá um presunto ou se tá um ovinho mexido. É um pão com manteiga. Os embutidos também. É um pão com manteiga, então carboidrato com gordura. Ou então é um pão com ovo, um patezinho, alguma coisa mais saudável. É possível da gente encaixar, mas com parcimônia. Tá. É Então, tem que ficar inflamatório atento. ou não é inflamatório a farinha ouço branca? isso. Outra coisa A pele importante, fica gente. flácida se eu comer muita farinha branca. Isso do alimento inflamatório, não, é um outro mito também. Por quê? Não existe um alimento que vai te inflamar ou desinflamar. Existe um conjunto. padrão alimentar, tá? Então, se você consome um pouco de alimentos que são mais pró-inflamatórios ali, não vai ter problema. Quando é a base da sua alimentação, vai. Então, se o seu café da manhã é pão com manteiga, café com leite e açúcar, aí você almoça um arroz, batata frita, parmegiana, à tarde você compra o bolinho de pote de alguém que vende ali no trabalho, à noite você pede o delivery, isso é uma alimentação pró-inflamatória. Vai ter um padrão, né? Exatamente. Não, é legal. Olha, interessante. E a partir de que momento você indica que a gente procure um nutricionista para conversar? Porque a adolescência a gente sabe que está num período ainda de crescimento, de desenvolvimento, tem muita coisa para ser formada no corpo, na mente, até ali por volta de 20, 22 anos, enfim. Ou é interessante que esse adolescente já fique atento, tem algum tipo de sinal que o pai e a mãe já tem que olhar, ou não, procurar um nutricionista já na meia-idade, a partir de 25, 30 anos. O que tem sido preconizado hoje para se buscar uma consulta com o nutricionista? Hoje a gente tem nutricionista em todas as áreas. Nutricionista materno-infantil, saúde do adulto e do idoso, para doenças crônicas, especializadas, doenças renais. Então, caso você tenha uma particularidade, uma condição clínica, vá no nutricionista especializado no seu caso. Então, lá na Moverte mesmo a gente tem nutricionista clínica, que sou eu, especializada em nutrição oncológica, tem nutrição esportiva também, mas todas as fases da vida você pode buscar. Então, mulher, você que está querendo gestar, é importante estar com os exames em dia, com suplementação adequada, não tá faltando nutrientes como ácido fólico. O pai também, pelo menos 3 meses antes de querer engravidar, tá com tudo em dia.
quando o bebê nasce, existe toda uma ciência, nutrição materno-infantil, orientações importantíssimas sobre quantidade de sódio da dieta da criança, modo de preparo da comida. Então, se tem alguma alergia também é legal procurar um nutricionista. E aí você vai observando. Se seu filho não tem uma alimentação legal... Eu fui uma criança assim. Não gostava de nada, gente. Hoje eu sou nutricionista, todo mundo tem jeito, tá? Mas eu não comia nada saudável. E é hora de ver se tem... Tem criança que tem colesterol alterado, que tem glicemia alterada, então tem que tratar. O corpo também. Então, viu que tem uma adiposidade maior, também vale buscar tratamento. Porque... Hoje em dia, a nutrição não é mais aquilo que a gente... Adiposidade, o que é isso? É a quantidade de gordurinha a mais ali, tá. Isso. Hoje, o nutricionista, ele não vai mais cortar tudo da sua dieta. Ele vai te ajudar. Não, antes era uma tortura ir no nutricionista. Era, né? Não podia comer nada. Não, era uma tortura. Hoje ficou mais legal. Sim. Hoje ficou mais legal. Vi uma amiga minha elogiando uma vez uma nutricionista que ela foi e falou: a nutricionista é maravilhosa, que eu não vou precisar passar fome. Aí eu pensei comigo, nunca precisou. Nunca precisou. Eu preciso de um empurrãozinho pra comer o quê? Um arroz, feijão, uma salada, gente. Entendeu? O cuidado que eu tomo muito. Básico. O básico. Eu tomo muito esse cuidado com os pacientes. É montar o plano alimentar em conjunto. Porque quem vai seguir essa dieta é você, não sou eu. Eu poderia montar a dieta mais perfeita possível, mas se você não for seguir, pra mim não vale nada. Então, eu faço junto com o paciente, porque eu quero que ele goste de seguir aquela dieta, que ele leve pelo tempo que eu preciso, exato, pra ele ter o resultado. Então, dessa forma, eu tenho diversos pacientes que a gente sai dali da pré-diabetes. Então, hoje você está com um padrão alimentar que, se você continuar dessa forma, em 1, 2 anos você vai ter uma diabetes, a gente consegue dar passo para trás e evitar que você desenvolva uma doença, por exemplo. Se você quiser acompanhar todas as dicas da Júlia, acompanhe o nosso programa. Depois a gente vai deixar disponível no Spotify e no YouTube também, para você assistir, reassistir, anotar. Mas, claro, a gente não vai trocar isso por uma consulta. A Júlia está lá na Moverte. Que dias você atende na Moverte? Eu atendo na Moverte segundas, terças e quintas. Legal. E lá, gente, falar pra vocês, o padrão é alto, profissionais especializadíssimos. É verdade. Contem com a gente. Doutora André fica no pé ali pro pessoal mandar bem. E te acha também nas redes sociais, você gosta de trazer ali informações importantes e úteis, né? Com certeza, a gente adora. Meu Instagram é NutriJuliaMatídios. Eu amei, adoro. E tem muita dica legal lá. Participem, mandem mensagem pra mim que eu adoro conversar com vocês. Aí, excelente. Júlia, seja sempre bem-vinda. Retorne para trazer essas informações importantes, dicas. Hoje eu aprendi coisas que eu nem tinha imaginado. Isso vale a pena porque mostra que a gente precisa estar sempre se conhecendo, né? E mostra a evolução da medicina como um todo. Obrigado, viu? Obrigada a vocês, gente, pela oportunidade. Obrigada, ouvintes. Bom dia para todo mundo. Valeu. Gente que agradece. Quem sabe aí, muita gente que nos ouviu, perca o medo de nutricionista e procure, né, para sempre se alimentar melhor. É isso aí, gente. O café acabou. Hoje tem bazar lá do Lar Santa Isabel. Dona Tereza pediu pra gente avisar. É aqui no centro, tá? Começa já, 9h30, aqui na Marechal Deodoro, 5h30. Colaborem, gente. Importante também com o Lar Santa Isabel. O bazar bem legal. Visitem lá a Dona Tereza, diretora social, no bazar, na Marechal Deodoro, 5h30, aqui no centro de Guará. Bom, o café fica por aqui. O café é o programa, né? Porque eu vou lá pra cozinha agora tomar um cafezinho. Vamos. Com aquele pouquinho só de açúcar. E uma culpa terrível. Os trabalhos técnicos de Antônio Sadal e Érica Augusto. Produção Felipe Melo e Juliana Luz. Coordenação Evandro Luiz Fialho. Direção-geral, Frei Augusto Luiz Gabriel. Agora tem o Evandro com o Melhor da Manhã, em seguida o Cidade em Movimento com Daniel Ramos. A gente volta amanhã e ao longo do dia a gente traz muitas informações dentro do jornalismo da Rádio Frei Galvão. Este foi